Legal. Legal. Lê, tá ouvindo? Lê Miranda? É isso, minha querida. O cara foi te achar, né, Lê? O cara te acha, né, meu? O cara é chato demais, velho. O Relaxa. cara sai ligando em todos os contatos, aqui, 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 aqui. Pra achar, tá certo? É o seguinte, cara, rapidão, não vou gastar o tempo de vocês. Eu tô fazendo uma mentoria com um cara, esse cara, pra mim, é o cara mais zica que eu conheço, assim, de questões de marketing digital e negócios no ambiente digital. Esse cara me trouxe muito resultado e eu aprendo muito com ele. E ele me deu uma aula, cara, a respeito desse cara. Esse Jason Capitão é um player americano. Esse cara ganha muito dinheiro nos Estados Unidos com é, conteúdos para relacionamentos, entende? Então o cara ganha muito dinheiro com isso. E ele pegou e deu uma aula, esse Jason Capitão, de como ele fazia o processo interno de, de captação desse cara que está lá no Instagram, ou que está lá no WhatsApp, está lá numa plataforma de mensagem, e vem ali conversar com ele. E como é que ele fazia o processo de converter esse cara numa venda. E aí, da maneira como ele falou, cara, eu vi que serve isso para o advogado, para o dentista, para o médico, serve para qualquer um. Serve para o cara que tem um infoproduto, porque eu achei realmente que é muito interessante. É, ele, assim, eu fiz aqui mais ou menos do que eu ouvi lá. Ele disse que tinha muitas pessoas que vinham pedir conselhos de graça, né? E aí é exatamente aí que ele começou a aplicar. E ele começa, cara, uma introdução lá dizendo que toda vez que ele vem com esse lead conversando com ele, ele mais ou menos ele se imagina na condição de um garçom, de um barista. Ele só escuta o cara. A gente já utiliza isso aqui no escritório, mas eu achei muito bacana, porque o cara, ele é um player bilionário americano e ele usa isso de usa o cara, primeiro o cara fala, porque a partir de tudo que ele vai falar é demonstração das urgências que a gente vai utilizar para poder converter aquilo numa venda. Inclusive, ele tem uma fala que eu achei muito interessante, que é o seguinte: as pessoas compram muito mais das pessoas mais conhecidas do que às vezes até do melhor serviço. Então, quando a pessoa fala mais e você se coloca ali naquela condição de escutador, ela acaba tendo essa percepção de pertencimento, e é aí que a questão fala, puta, eu já conheço o cara. E é isso que acaba otimizando a venda. Então, achei muito, muito interessante esse conceito, se colocar na condição de garçom, de barista, como você, meu, tô ali ouvindo e fala aí que eu te escuto. Outra coisa que eu achei bem interessante que ele fala é que escreva no chat como uma menina de 14 anos. Eu achei isso sensacional porque é o seguinte, né? Sempre mensagens curtas e nada de textão ou blocão de texto. A gente já faz isso aqui, mas, cara, quanto mais de repente a gente coloca a questão complexa, a gente percebe que é um forte indício de objeção para aquela venda não acontecer. Então, textos curtos, mensagens curtas, nada de textão é algo que realmente otimiza demais o processo de venda. E respostas rápidas. Eu sei que aqui a gente trabalha muito para isso, muito embora às vezes é muito difícil por conta do volume de coisas e de trabalho de pessoas, mas a resposta rápida, cara, ela otimiza demais a venda. E no mundo digital hoje em dia, isso é muito importante acontecer. Por quê? Os algoritmos, cara, tanto do Google quanto do Facebook, quando você vai lá e clica num anúncio, o algoritmo entende aquilo tão rápido, cara, que ele começa a te mostrar um monte de coisas. Por exemplo, quando o cara vai lá e ele vê um anúncio meu de advogado imobiliário, cara, ele começa a ver centenas de anúncios de advogado imobiliário do Brasil inteiro. Quando ele vê um anúncio de um advogado previdenciário, ele clicou ali, cara, ele começa a ver um monte. Então é inevitável que esse cara ele vai fazer o quê? Ele vai ficar medindo o preço. Ah, esse cara custa tanto, esse cara custa tanto, esse cara custa tanto. E aonde é que a gente vai conseguir dividir o joio do trigo? Dando atenção no lance de escutar o cara e respondendo rápido. É aí que a gente vai conseguir tirar a galera do mercado e trazer esse cara pro nosso business aqui. É o que vai fazer a diferença, porque o algoritmo ele não funciona mais como funcionava 2, 3 anos atrás, que eu colocava meu anúncio e depois de muito tempo o cara começava a ver, eu vou para os advogados. Não, agora o cara tá chorrando advogado lá, aparecendo de tudo quanto é jeito.
e de tudo quanto é forma de criativo. Então a gente acaba ganhando muito nesta operação. Aí, cara, aqui ele desvenda aí esse frame, né? Essa dica, ele começa exatamente por essa situação, né? Depois dessa preliminar. Cara, ele diz que quando ele inicia a conversa com o cara ali na reunião, quando ele tá ali na reunião do Meet, a gente tá falando exatamente isso. O cara, ele já sabe previamente o que a gente vai fazer para ele, porque a gente mandou aquele texto, mas a gente agora tá num processo de videochamada para poder quebrar as objeções do cara e ganhar a confiança dele. A primeira coisa que a gente fala, que ele diz ali, cara, é que assim, não pergunte o objetivo do cara, nem o problema. Pergunte qual a situação atual do cara, cara. Ele diz e eu achei que faz muito sentido para o nosso negócio, porque quando a gente fala, meu, qual que é o teu problema? Cara, vai vir ali horas de situação quase que insustentável que a gente não vai conseguir resolver, né? E se a gente começar a falar alguma coisa a respeito, a gente vai ter que fazer uma promessa que não vai dar. Então, elimina a palavra problema e diz qual a sua situação atual. Isso pode estar no direito de família, isso pode estar dentro do contencioso civil com ações de reparação de danos, isso pode estar em qualquer circunstância da área do direito aqui, cara. Do trabalhista, enfim. Qual a sua situação atual? Ele vai falar, cara, minha situação atual é essa, estou vivendo isso, isso, isso. É isso que a gente precisa. Depois da resposta, mostre que você entendeu. Certo, legal, bacana, entendi a sua situação. Depois, mostre exemplos de outros clientes. Isso aqui eu achei sensacional. Ele diz ali, cara, que ele não vira pro cara e fala assim, não, eu faço isso, eu vou conseguir resolver isso para você, eu tal coisa. Não, ele dá exemplo de outros clientes que ele teve que conseguiu alcançar aquele objetivo. Isso para o nosso escritório aqui, que é um escritório full service, não é muito difícil da gente dizer que a gente tem um cliente parecido com isso que a gente conseguiu resolver naquela situação, aquele caso que é muito parecido com ele. Isso traz na cabeça do cara uma rápida sensação de pertencimento. Ó, recentemente atendemos um cliente na mesma situação que também estava na situação aí XYZ. Então, a gente traz uma situação análoga de dentro do escritório para poder dizer que existe uma situação parecida e que a gente já conseguiu ali algum resultado com relação a isso. Então, a gente exemplifica por questões internas. Para quê? Trazer o cara para uma situação de pertencimento. O que que eu preciso fazer que ele tenha na cabeça dele lá? Falou, pô, esses caras aí, eles já resolveram desse, vai resolver o meu também. Então, é mais ou menos isso. Isso encurta muito atalho e gera empatia. Gostei disso que ele fala. Mostra que você sabe do que está falando e que essa pessoa não está sozinha. Sentimento de pertencimento social e know-how. Então, falou, cara, esse cara sabe do que ele está falando, eles fazem isso lá, eles são um time completo e eles vão conseguir resolver essa minha questão. Cara, questão de direito de família é sempre os mesmos pedidos. As questões que podem ficar um pouco diferentes aqui são questões de ordem civil, por conta de responsabilidade, obrigações, enfim, essas indenizatórias de forma geral. Mas não foge muito da gente usar questões internas de dentro do escritório que são eventualmente semelhantes a daquilo que está sendo dito naquela chamada para poder trazer o cara para dentro. Então, nunca uma promessa eu consigo, a gente faz. Nós temos um cliente no escritório, o caso é muito parecido com o seu e a gente conseguiu lá um efeito muito bacana e eu acho que isso vai dar para você. Por uma questão de LGPD, eu não posso te transferir os dados realmente desse cliente, mas eu posso te garantir que a gente tem muitos casos semelhantes a esse aqui no escritório e conseguiu bons resultados. É, Dois, lacuna. Descubra onde o lead, prospect, quer chegar e quais são os objetivos dele, né? Então, às vezes, aquela questão você vê que, aqui no nosso caso, né, trazendo para isso, às vezes a pessoa está mais preocupada com uma vingança, a pessoa tem uma. É muito rápido da gente identificar isso. Às vezes a pessoa quer uma vingança, às vezes a pessoa quer ganhar um dinheiro, às vezes a pessoa quer uma oportunidade. Então a gente tem que focar muito mais no objetivo do cara do que, às vezes, necessariamente colocar o bonezinho do advogado e ficar ali advogando para o cara. Então, assim, foco no objetivo, né? Depois, mostre que entendeu, fale que vários dos seus clientes também têm esse tipo de objetivo. A gente tem outros casos de direito de família aqui, onde o pai está pleiteando a guarda unilateral. A gente tem vários casos aqui onde a pessoa se acidentou, eventualmente num lugar público e acabou pleiteando uma questão indenizatória. A gente tem questões aqui em direito imobiliário que está tratando situações como essa. A gente tem reclamações trabalhistas aqui que eventualmente trata nessa situação. A gente tem defesas trabalhistas aqui
por parte do empresário que a gente também está sempre tratando disso. Então, assim, é fácil trazer uma analogia, mas sempre dizendo que nós temos um cliente aqui que também tem esse mesmo objetivo. O objetivo do cara internamente, o objetivo da pessoa que a gente está captando, nunca o nosso objetivo. O negócio é fazer o cara vestir a camiseta. Sobre essa questão, rolou uma coisa interessante, ó. Um cara perguntou se dava para escalar um produto dessa forma e ele contou que um cliente dele tinha saído de 100 para cá. Aqui ele está usando um exemplo dele lá, né? Mas eu estou adaptando isso para a questão do nosso negócio aqui. O nosso negócio aqui é muito simples a gente caçar um processo ali que a gente tem que é muito parecido para poder usar de exemplo. Então, o framework, né, a técnica aqui que a gente utiliza é sempre dizer que a gente tem um cliente dentro do escritório com o mesmo objetivo. Como eu disse, ele trata aqui questões lá da operação dele, mas ele deixa muito claro que ele utiliza, já deu aulas para várias pessoas com negócios físicos e digitais e que acaba dando certo. É melhor contar a história de um cliente do que responder diretamente. Isso aqui eu achei genial, cara. Muito melhor contar a história de um cliente, cara. Você ser contador de história de um cliente é muito mais do que você falar assim, não, é porque eu ganhei um processo tal. Não, porque nós aqui conseguimos resolver. Não, cara, a gente tem um cliente e a gente já conseguiu resolver esse problema dele dessa forma. Achei sensacional isso. Isso aqui, assim, eu já percorri vários desses insights, mas essa lacuna aqui eu ainda não estava no meu script, não. O que está faltando? O que você acha que está faltando no seu negócio para chegar lá? Empatia e história. Então, assim, é exatamente isso, né? O que que você precisa para poder alcançar esse objetivo que ele quer, dentro desse pleito jurídico. E aí a gente tem aqui a solução e a história de um cliente e entender a situação dele, né, Luana, na questão empática aqui, de falar assim, a gente entende essa situação porque a gente tem um cliente que a gente precisa lidar com isso. Necessidade. Qual é a sua maior necessidade no negócio hoje? Empatia e história. Então, de novo, né? Ele está voltando para a necessidade. Para a gente é muito fácil de entender isso, porque o tempo inteiro ele fala, a gente está ali escancarando o produto jurídico na cara dele. A nossa grande lacuna aqui é ficar associando a um caso que de repente tem dentro do escritório, que não é sobre nós, é sobre o cliente que tem dentro do escritório. Esse é outro ponto que eu também passei batido, sim, dentro do que eu já entendia de copy, que eu achei sensacional. Esse ponto, no final da conversa, prioridade. Você diria que isso é uma prioridade para você agora? O quanto isso que você quer conquistar, resolver, solucionar essa situação sua que precisa de resolução, igual esse cliente do escritório, o quanto isso é prioridade para você hoje? Porque aí você já sabe, cara, se é ou não é, se o cara tá com cara de pique, se vai rolar ou não vai. Ó, usei isso, é muito poderoso. Afasta os curiosos e gera um comprometimento do prospect. Se ele falar assim, cara, a prioridade é alta, você já sabe que o negócio tá para. Aqui embaixo que ele coloca como uma piada, ó, já tá na onda do arrasta para cima, né? O cara já tá fazendo a linha carinha de Pix. Você está dentro ou fora? Isso aqui eu achei sensacional, cara. Isso é uma frase que eu gostaria que vocês adaptassem aí. Só me diz o seguinte: se é prioridade para você, você tá dentro, fora ou você tem alguma dúvida? Cara, isso eu achei animal. Você tá dentro ou fora, você tem alguma dúvida? É isso, cara. Não, tô dentro. Então tá. Proposta é essa e, meu, o que que você quer? Link do cartão, boleto, como é que você vai fazer? Tá dentro ou fora, tem alguma dúvida? Não, ainda tem alguma dúvida. Eu queria falar lá. Ô, Letícia, lá, 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 lá. Então, se o cara tem uma dúvida, ele que pergunte logo. Não tenho mais nenhuma dúvida. Puf, manda a proposta e já era. Então, cara, esse lance de você diria que isso é uma prioridade para você agora? Esse frame aqui eu não apliquei e para mim faz um baita sentido. O frame da lacuna, no sentido de falar assim, cara, a gente tem um cliente no escritório, resolve uma parada dessa e vai fazer muito sentido para você. E essa final, cara, a pergunta final pro cara, você tá dentro, fora ou você tem alguma dúvida? Porque isso aqui se o cara falar, não, isso aqui é uma prioridade para mim. Eu quero resolver, doutora. Eu quero resolver, doutora. O que que precisa fazer para a doutora? Ah, então tá. Então me diz, você tá dentro, fora ou você tem alguma dúvida? Não, eu tô dentro. Então é o seguinte, a gente vai te enviar a proposta agora em 10 minutos. Show de bola. Cara, então é isso aqui, ó. Esse script serve para qualquer ticket. Também acho. Isso aqui pode ser cara, isso é uma ação de 2.000, 5.000, 10.000. Chama as pessoas para uma conversa, o que fazemos aqui na empresa, tiramos a pessoa do Insta e responde rápido. Cara, aí o cara aplica no negócio dele.
Eu achei essa sequência de copy de vendas absurdamente legal. E eu só queria abrir um parênteses aqui, cara. Isso aqui nós estamos tirando o bonezinho do advogado e nós estamos colocando o bonezinho do vendedor. Você só está utilizando uma técnica aqui de copy de vendas, associando que tem um processo parecido dentro do escritório. Tratamos de uma situação, problema nunca. Tratamos de uma situação de um cliente dentro do escritório parecida com a dele, e para a gente trazer isso, essa mesma solução para você hoje, é uma prioridade você resolver isso? É, legal. Então, eu vou te mandar uma proposta e você me diz se você está dentro ou fora, se você tem alguma dúvida. Faz sentido isso para vocês? Tem alguma dúvida? Querem falar a respeito? Gostaram? É isso? Gostei bastante. Referente a citar, né, outras situações parecidas com clientes, eu faço às vezes isso na reunião. Beleza, Márcia, você já está uma vendedora de mão cheia. É isso. Inclusive, hoje eu falei. É exatamente, o cliente tal, não precisa falar o nome do cara. Nós temos um cliente no escritório e a gente faz isso, e isso daqui é muito comum a gente fazer. Somos um escritório full service e estamos aí no mercado faz tanto tempo. É isso. E esse lance do final, cara, meu, você está dentro ou fora, você tem alguma dúvida. E um pouco antes, o frame antes cara, isso é prioridade para você? Essa solução? Resolver essa situação sua é uma prioridade? Eu achei isso também fantástico. Uma cópia animal, estou usando aqui para as mentorias. Se eu for fazer uma reunião aqui com o cliente, cara, eu vou copiar isso daqui porque eu achei sensacional. Beleza? Hoje eu falo que eu já faço a função do garçom. Às vezes minhas reuniões demoram porque eu fico lá, PVP, e não é nem falando juridiquês, é tentando ouvir, falar, sentir. É isso. E às vezes o que que é, Lê? É ouvir o cara só para o cara ganhar chão, né? O cara ganhar, falar, cara, eu tô falando e alguém tá me ouvindo, porque isso cria conexão forte. E depois a gente dizer para ele, fala, cara, isso que você está dizendo para mim é familiar. A gente tem uma situação parecida aqui dentro do escritório. E a gente resolveu uma questão dessa aqui de um cliente e se faz sentido isso para você, eu posso. E se for uma prioridade isso que a gente está te trazendo como solução, você só me diz se eu posso te mandar a proposta para você me dizer se você está dentro ou fora, se você tem alguma dúvida. É isso legal. O negócio é trazer o cara, ouvir e carrega a cabecinha dele tem que estar dizendo que a gente tem um cliente aqui dentro do escritório que de alguma maneira já viveu essa situação para que ele falar, putz, cara, isso é muito confortável. Na minha cabeça, se eu estivesse falando com um vendedor, não é vendedor, alguém que vai me prestar um serviço, eu vou no médico, cara. E o médico virar para mim e falar assim, cara, eu acabei de operar um cara ontem a respeito disso. Acabou. Eu já vou colocar a cadeira, a mão para mim. Falei, não, é verdade? É verdade. Eu operei um cara ontem sobre isso aí. Falei, não, você tá de brincadeira. E foi assim, assim, assim. Falei, pô, então nós estamos juntos. É exatamente, nós estamos tudo junto. Ah, então beleza, então eu tô dentro. É mais ou menos isso, o gatilho mental que rola nas ideias. Fechou? Fechou. Fechou. Busco lá fora e trago para vocês. Obrigado pela atenção. Grande beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.